A mensagem que creio que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos nesta manhã tem como tema seguro para o futuro seguro. O teu futuro ou o teu destino está determinado ou planeado? Esse é um assunto polêmico que gera dúvidas em muitas pessoas. Existe destino predeterminado? Para onde vou? Para onde estou a ir? O que Deus quer para a minha vida já está determinado e se cumprirá de qualquer forma? Ou existe um plano que pode ou não ser cumprido? A verdade, irmãos, é que as coisas não estão determinadas, mas estão planeadas. É diferente. E é o que podemos aprender no estudo sincero da palavra de Deus, e é o que eu espero transmitir para os irmãos nesta manhã. O teu futuro não está escrito, conforme uma música brasileira que dizia assim: o nosso amor está escrito nas estrelas. O teu futuro não está escrito nas estrelas, nem na lua, nem no sol, nem no céu, nem no universo, de modo que não tens como escapar dele, como se fosse uma prisão e não tens como escapar. Mas está planeado, desenhado. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, podemos ler assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nova Versão Internacional. Essa passagem é apenas uma das diversas encontradas na Bíblia que deixa claro que Deus tem planos para cada um de nós. Assim como Deus conhece cada estrela do universo, Ele conhece cada um de nós e chama cada um de nós pelo nome, e tem planos para cada um de nós. Assim como nós, pais e mães, também fazemos planos para os nossos filhos. Porém, mesmo a fazer os melhores planos para os nossos filhos, quer dizer que isso vai acontecer? Não. Porque terão o poder de decisão. Eu posso fazer planos para os meus filhos quando nascem, mas ao crescer, eles terão poder de decisão. Assim são com os planos de Deus para a nossa vida. É como se Deus tivesse um lápis para desenhar os planos, e nós temos aquele objeto que pode apagar, como é que se chama? No Brasil é borracha aqui também, e nós temos a borracha das decisões, que podem apagar esses planos. Então alguém pergunta: mas pastor, como fica a soberania de Deus? Deus não faz tudo o que Ele quer? Sim, Deus é soberano, mas o Senhor não nos criou para sermos marionetes em suas mãos. Por isso concedeu-nos o livre arbítrio, para que tomemos as decisões, e nossas decisões influenciam no nosso futuro. O Senhor planeia o melhor para as nossas vidas, planeia o melhor para a nossa igreja,
Mas nós, com as nossas más decisões, às vezes, com as nossas más escolhas e ações, podemos apagar o que ele escreveu. Porque nós somos títeres, nós somos marionetes nas mãos de Deus. Encontramos vários exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Deus tinha um plano de paz e prosperidade para o povo de Israel, como acabamos de ler, mas por suas más decisões, por sua desobediência e rebeldia, o povo de Israel usou a borracha que tinha em suas mãos para apagar os planos que Deus havia desenhado. No Salmo 81, Deus lamenta esse fato. Deus lamenta o fato de Israel não ter permitido que se cumprisse os planos de fartura, os planos de prosperidade que havia planejado para aquele povo. Então lá no Salmo 81, do versículo 8 ao 16, Deus diz assim: ah, Israel, se me ouvisses, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel não andasse nos maus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha. Deus tinha plano de bênção, de prosperidade para aquele povo, mas os planos de Deus foram frustrados, nesse caso, por causa da rebeldia de Israel. Israel não quis ouvir a voz do Senhor, então ele diz: ah, se me ouvissem, o futuro de vocês seria outro. Ah, se me ouvissem, o meu plano teria se cumprido, mas porque não me ouviram, não receberam o que eu tinha para vocês, o que eu tinha planeado para vocês. Com a borracha da desobediência, dos maus desejos do seu coração, e por decidir seguir os próprios conselhos, o povo de Israel apagou os planos de prosperidade e a paz que Deus tinha desenhado para ele. Irmãos, sempre que eu leio esse texto, eu fico a pensar: será que nós, na nossa trajetória como igreja, nós já apagamos alguns planos que Deus tinha para nós, que se deixaram de cumprir, ou que ainda não se cumpriram, por falha nossa, por rebeldia nossa? Deus planejou isso, mas não aconteceu. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos: eu tenho uma dor de consciência tão grande, só não é maior porque eu sei que Deus já me perdoou, mas de vez em quando me volta, acho que é o meu espinho na carne, e eu volto a pedir perdão a Deus, porque Deus, eu estava lá no Peru, irmão, Deus me revelou uma coisa maravilhosa que Ele ia fazer com a minha igreja lá, me revelou, mas parece que eu cansei de esperar. E no ano de 2010 eu decidi voltar para o Brasil. E aquilo que eu tinha visto, aquela visão não aconteceu. Mas, irmãos, 4 anos depois, Deus me mostrou: se eu tivesse continuado lá, toda aquela visão teria acontecido. Toda aquela visão. Não vou gastar tempo aqui, mas teria acontecido. Eu falei: caramba, o que eu perdi por não esperar em Deus? E Deus mostrou: teria acontecido. E os planos de Deus foram frustrados. E essa é a minha agonia, a minha dor de consciência, mas eu sei que Deus já me perdoou. Vejamos agora o exemplo de 2 homens. Um permitiu que os propósitos de Deus se cumprissem na sua vida, outro não. Sansão e João Batista. Quem foi Sansão? Um jovem hebreu, cuja mãe era estéril, que por um milagre de Deus concebeu
E Sansão veio ao mundo já a saber para o que veio. Já tinha o seu futuro, o seu destino planeado por Deus. Ser o libertador do povo de Deus era o destino que estava reservado a Sansão. Todavia fracassou por suas más escolhas, por ter sido negligente e desobediente. Sansão usou mal a borracha do livre-arbítrio que tinha na mão e apagou os planos que Deus havia desenhado para ele. Vejamos agora o caso de João Batista, outro jovem hebreu, cuja mãe também era estéril, mesma história, também concebeu por um milagre de Deus. João Batista também veio ao mundo já a saber para o que veio, já havia sido anunciado, preparar o caminho do Senhor. Da mesma forma que Sansão, João também foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, foi dedicado ao Senhor. A diferença é que João Batista foi obediente, não se afastou do caminho do Senhor, e os planos de Deus puderam ser cumpridos em sua vida, diferente de Sansão, que tinha também os planos que não se cumpriram. João Batista, irmãos, foi tão eficiente no propósito de Deus, que o próprio Jesus disse o seguinte a seu respeito: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. E olha que já havia havido Abraão, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, mas Jesus disse: ninguém foi maior que João Batista. João Batista foi honrado por Jesus. Deus escreveu um plano para a vida de João Batista, e João Batista, apesar de ter sacrificado a sua própria vida, permitiu que a vontade de Deus se cumprisse nele. E isso valeu a pena para João. E não apenas para João, mas para todos nós. João Batista foi honrado por Jesus, por não ter frustrado os planos de Deus. Mas Sansão, por ter se desviado dos planos de Deus, foi humilhado pelos filisteus, fracassou no seu destino de ser o libertador de Israel. Irmãos, os planos de Deus são sempre para o nosso bem e a nosso favor, ainda que sejam planos que não entendemos, mas são planos perfeitos para a vida de cada um de nós. São planos sempre bons, perfeitos, agradáveis, assim como é a vontade de Deus, e sempre serão para o nosso bem. Mas a tragédia, podemos assim dizer, é que com nossas decisões, escolhas, más ações, podemos apagar os planos que Deus tem para nós. Irmãos, devemos ter muito cuidado, porque isso podia ter acontecido até mesmo com o Senhor Jesus Cristo. Mas não aconteceu, porque ele tomou a decisão certa. Ele fez o que estou a chamar nessa mensagem de seguro para um futuro seguro, ou seguro para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Todos nós sabemos que Jesus tinha um destino planeado por Deus, um destino que foi planeado, pré-determinado lá na eternidade, antes mesmo da criação do mundo. O que Deus tinha planejado era que Jesus morresse na cruz voluntariamente para pagar pelos nossos pecados. Na ótica humana, certamente não era um futuro brilhante, e muito menos um futuro desejável. Jesus poderia ter fugido desse destino, assim como Israel e Sansão fugiram do que Deus tinha planeado para eles. Podia. Em diversas ocasiões ele foi tentado a fazê-lo, lá no deserto, por exemplo, na tentação. 3 vezes Satanás tentou Jesus a fugir do seu destino.
Numa outra ocasião, Satanás usou Pedro, o grande Pedro, para tentar Jesus a desistir da cruz. Jesus havia acabado de dizer aos seus discípulos sobre a necessidade da sua morte na cruz, em sacrifício por nós. Então Pedro, a pensar que estava a fazer grande coisa, lhe disse a Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, a perceber que era Satanás que estava a usar a Pedro, respondeu: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, às vezes não dá vontade de falar isso. Quando as pessoas não compreendem as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. E na própria cruz, Jesus foi tentado, ele foi desafiado a descer da cruz. Salvou a muitos. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desça dessa cruz. Ele poderia ter descido, acabado com toda aquela crueldade contra ele. Ele tinha poder para isso. Eu acho que eu, no lugar dele, desceria, ia queimar todo mundo ali. Mas não fez. Quando ele foi preso, os irmãos lembram? Pedro desembainhou uma espada, cortou a orelha do servo lá do soldado. Aqui que Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Em outras palavras, Jesus estava a dizer: eu posso evitar tudo isso, mas apagaria o plano que Deus desenhou para mim. Como se cumpririam as Escrituras? Não posso fazê-lo. Jesus estava disposto a deixar que a vontade do Pai se cumprisse em sua vida, ainda que lhe custasse, como lhe custou, grande sofrimento. Jesus teve a hipótese de mudar? Sim, mas submeteu-se à vontade de Deus. Irmãos, isso fica muito claro na experiência do jardim do Getsêmani. Jesus já sabia o que ia lhe acontecer, já havia antevisto ou previsto todo o sofrimento pelo qual iria passar. Então começou a agonizar em oração e clamou lá em Mateus 26, 39: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Esse texto quebra todo o conceito de determinismo que poderíamos ter em nossa vida. Jesus poderia assim ter mudado o seu destino. Se naquele momento ele desistisse do plano, Deus ia desistir. Se ele tivesse dito: Pai, eu não quero, Deus ia dizer: volta para o céu, não quer, tem que ser voluntário. Mas Jesus disse: não faça a minha vontade, faça a tua, faça a tua. Naquele momento até desejou mudar, mas submeteu-se à vontade do Pai, por isso o plano se cumpriu. Ele sabia que da sua obediência à vontade do Pai dependia a salvação da humanidade perdida. Isso nos traz uma reflexão. Podes mudar o teu destino, tanto para o bem quanto para o mal. Podes mudar tudo para o mal hoje, por uma escolha má, mas também podes orientar tudo para o bem hoje, se fazes as escolhas certas.
no momento em que Jesus fez essa oração, faltavam 12 horas para a sua crucificação, meio-dia. Imaginem a agonia por saber todo o sofrimento que lhe aguardava, e não só isso, também carregava todo o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. Certamente estava a viver um momento em que por ele mesmo não precisava passar, ele era o Filho de Deus, nunca havia pecado, poderia estalar os dedos e legiões de anjos poderiam servi-lo em qualquer tempo, porém não fez, e entrou num estágio de agonia tão grande que chegou a suar sangue. Eu nunca vi ninguém suar sangue. Eu já suei frio, agora sangue não. Mas tal era o estado de agonia de Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui. Não sei qual é a tua dor nesse momento, nem o tamanho do teu sofrimento, não sei, nem a profundidade da tua perda, mas mesmo que estejas a passar por coisas terríveis, nada foi tão sério a ponto de fazer-te suar sangue. Suar sangue é algo raríssimo, quase impossível de acontecer. Tem que ser um desespero muito profundo, uma dor incalculável. Mas a Bíblia diz que Jesus começou a ficar angustiado de tal forma que suou sangue. Agora, presta atenção no que te vou dizer. Quando te trancares em teu quarto e disseres: Senhor, estou desesperado, estou a sofrer muito, o Senhor Jesus estará ao teu lado a responder: sei como é isso, sei porque já passei por coisa pior. Qualquer dor ou sofrimento que possas sentir, Ele colocará a mão no teu ombro e vai dizer: eu sei como é. Eu sofri. A dor que Jesus sofreu não se compara a nenhuma dor humana. Então, nesse nível de desespero, a suar sangue, Jesus fez um pedido ao Pai, a tentar mudar o seu destino. Então, não te sintas culpado das vezes que queiras jogar tudo para o alto, desistir de prosseguir. Às vezes acontece isso, né? Chega, já não aguento mais, basta. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, era ser humano como nós. Ele começou a ficar angustiado, começou a suar sangue e fez uma proposta a Deus: Pai, se for possível, ou seja, se depender de mim, da minha vontade, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Poderá haver ocasiões em que vamos querer fugir do destino que Deus planeou para cada um de nós. Poderá chegar a hora em que vamos querer jogar tudo para o alto e dizer: daqui eu não consigo passar, não posso prosseguir. Mas quero dizer-te uma verdade: a tua vitória está a um passo da tua dor. Há um ditado popular que diz: depois da tempestade vem a bonança, né? Mas também há uma verdade bíblica que confirma esse ditado: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A angústia não é para sempre, nenhum sofrimento é para sempre, mas é normal achar que é longo quando estamos no sofrimento, né? E querer livrar-nos logo. Até Jesus disse: afasta de mim esse cálice, eu não quero beber dele, eu não quero viver esse futuro. Mas a grande questão é essa: Jesus revela como podemos colocar o nosso futuro no seguro. Podemos colocar o nosso futuro no seguro com a seguinte declaração: o que eu quero é que se tire esse cálice, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Irmãos queridos, a vontade de Deus somente se cumpre quando, por livre arbítrio,
por livre e espontânea vontade, colocamos tudo nas mãos do Senhor. Para que o plano de Deus se cumpra na tua vida, deve dizer o que Jesus falou: Pai, eu quero isso, mas que seja como tu queres. Essa oração é como se fosse uma blindagem do nosso destino. Se desejas blindar o teu destino, os teus próximos anos, ore assim: Senhor, eu quero isso, eu desejo aquilo, eu quero largar tudo, mas que seja feita a tua vontade. Podes querer o que quiseres, mas cuidado, porque o eu quero já destruiu muitos destinos, muitas famílias. Eu estava numa reunião, o irmão disse assim: eu quero. Eu falei: irmão, não fala isso, nunca fala isso, eu quero. O eu quero já matou muitas vocações ministeriais. Já vi pastores, missionários e missionárias que tinham tudo para ter um ministério abençoado, fracassaram por causa do eu quero. O eu quero já feriu muitas pessoas, já destruiu várias coisas, já anulou muitos futuros planeados por Deus. Por isso deves colocar o teu futuro no seguro, a dizer: quero isso, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Se fazes isso, as coisas acontecerão de uma forma que nunca imaginaste. Quando analisamos que Jesus tinha a opção de mudar o futuro, percebemos que não está tudo determinado, mas sim planeado. Jesus fez a opção de seguir o que Deus planeou. Jesus tomou uma decisão que garantiu o destino dele e ainda salvou o nosso. Porque se ele tivesse desistido, todos estaríamos condenados ao inferno. Então fique atento a isso. Se deixares de viver o plano de Deus, o plano que Deus tem para a tua vida, poderás estragar não só o teu futuro, mas também prejudicar o futuro de outras pessoas. Pense nisso. A verdade é que não tens a mínima ideia do que Deus está a preparar para ti. Mas uma coisa pode saber: os planos de Deus são melhores que os teus. Não podes imaginar o que está por vir, o que Deus escreveu para os próximos anos da tua vida, o que Deus escreveu para os próximos anos da nossa igreja, mas podes ter certeza que é o melhor para nós, porque sou eu que conheço o plano ou os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Existe, irmãos, um destino planeado, mas nós poderemos alterar com nossas decisões. Então, tira a borracha da tua mão, não apague o que Deus escreveu para ti, mas faça um seguro para um futuro seguro, a orar da seguinte forma: não seja como eu quero, mas que na minha vida, em todas as coisas, que seja feita a tua vontade. Ao fazeres isso, estarás seguro e poderás experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a cumprir-se na tua vida, na vida da nossa igreja. Amém? Amém.